Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós daremos vamos dizer assim, o encerramento, o desfecho do nosso estudo guiado, nosso estudo semanal. Nós estamos aí na 9ª semana desse trimestre, que estamos abordando aí o Evangelho de Marcos. Quando olhamos para trás, nós temos visto tantas coisas, temos aprendido tantos ensinamentos, tem sido uma verdadeira bênção estudar o Evangelho de Marcos. Papai do céu, continue nos conduzindo para momentos como esse. Continue nos apresentando o seu caráter, as suas verdades, porque verdadeiramente tem sido uma honra e um privilégio conhecer de maneira mais íntima o nosso Deus. Bom, 9ª semana, o tema geral foi controvérsias em Jerusalém. E dia após dia, nós mergulhamos ali em eventos que aconteceram dentro desse espaço geográfico da cidade de Jerusalém. E a cada dia nós vimos ali algumas controvérsias que foram apresentadas. Será que você captou todas elas? Nós vamos fazer um breve resumo, tá bom? Uma breve recapitulação de tudo aquilo que a gente estudou durante a semana. Mas, claro, vai ser de maneira bem resumida, tá bom? Se você quiser ver de maneira mais aprofundada, mais detalhada, tem os vídeos que estão aí disponíveis no canal, onde é apresentado dia a dia e ali um estudo riquíssimo, cheio da presença de Deus, cheio da vontade de Deus, tá bom? Bom, antes de nós adentrarmos no estudo, eu quero convidar você que está comigo a nós fecharmos nossos olhos, buscarmos a presença de Deus por meio de uma oração. Vamos orar juntos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de buscar a Tua presença, de buscar o Teu reino. Agradecemos, Pai, porque conseguimos, mediante a Tua graça, mediante a Tua presença, concluir mais uma semana de estudo. Semana essa que a cada dia se aproxima do desfecho, onde o Senhor verte a Tua vida ali na cruz do Calvário, em prol de cada um de nós. E meditar em temas, em assuntos como esse, é maravilhoso, porque nos aproxima de Ti, faz com que o nosso relacionamento seja fortalecido. E é exatamente isso que precisamos e queremos, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as vezes que nós deixamos de aproveitar essa honra, esse privilégio de estar na Tua presença. Faz com que nos dias por vir a realidade seja totalmente diferente. Dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua segurança. Pedimos isso no nome poderoso e santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem. Como já foi mencionado, antes da gente entrar, eu gostaria de pedir para você deixar o legal, tá bom? Curtir aí e se inscrever caso você não seja inscrito, para que assim, cada vez mais, a palavra de Deus seja difundida, né, mundo afora, para que mais e mais pessoas tenham acesso a ela, a essa bênção que eu e você podemos desfrutar agora. O tema da semana começou ali em sábado. O tema foi controvérsias em Jerusalém. E como todo sábado é apresentado um verso que eu e você precisamos memorizar, pois é o verso central, um verso que, vamos dizer assim, chama a nossa atenção. O verso se encontra lá em Marcos, capítulo 11, verso 25, que diz assim: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Esse verso é muito emblemático, ele deve falar muito ao nosso coração. Ele foi apresentado em um dos contextos do dia, onde a gente vai poder conversar um pouco de maneira mais aprofundada, mas só em analisarmos esse verso isoladamente, a gente percebe que aqui traz algumas verdades que muitas vezes eu e você temos deixado de lado. Qual, Davi? A verdade é que nós devemos andar na prática daquilo que o nosso Jesus pratica comigo e com você, que é exatamente a prática do perdão. O texto é bem claro ao dizer que se nós tivermos alguma pendência com alguém, a gente deve perdoar. Qual a finalidade? Será que é para liberar a pessoa vamos dizer assim, da sua responsabilidade, do mal que causou? Será que é para agir de misericordiosa com outra pessoa, simplesmente? Não. O principal argumento que é apresentado aqui é para que o Pai de vocês, que está nos céus, possam perdoar vocês. Esse é o principal argumento. Para que eu e você possamos receber o perdão de Deus e assim ficarmos em paz com Ele, nós precisamos andar na prática do perdão uns com os outros. Dia de sábado, a introdução apresentou aqui que
de certo modo, relembrando o estudo da lição 3, que nós tivemos também, que o tema foi controvérsias. E aqui chamando a atenção que ali em Jerusalém também aconteceria algumas controvérsias. E o estudo apresentou que seria apresentado pelo menos 6 controvérsias. E quando a gente for verificar nos dias da semana, a gente vai perceber algumas, né, entre os dias da semana. Um outro ponto interessante, mostrou que nesse curto momento de uma semana ali em Jerusalém, Jesus teria fortes embates com a classe religiosa da época. Discussões, debates, e em todos esses momentos um pouco acalorados, haveria pontos que eu e você deveríamos analisar, refletir e tirar aprendizado para a nossa vida. Esse foi, de certo modo, a introdução de sábado. Partindo para o domingo, nós tivemos a entrada triunfal. O tema de domingo foi a entrada triunfal. Interessante que a história fala assim, ela gasta alguns versos se referindo podemos dizer assim, aos ensinamentos que Jesus estava passando ali para os seus discípulos, né? Dizendo a eles como as coisas iriam acontecer. Olha, vocês vão a tal lugar, lá vocês vão encontrar um jumentinho amarrado, vocês desamarrem. Algumas pessoas vão perguntar o que é que vocês estão fazendo, vocês expliquem que é para mim, que será devolvido e tal, e tal, e tal. E da mesma forma que Jesus falou, aconteceu. Isso demonstrando o poder profético de Jesus. Jesus vem, recebe o jumentinho, monta sobre ele, e ali ele parte para Jerusalém. Ali é dado como a entrada triunfal. Um ponto interessante e controverso é que durante todo o ministério de Jesus, os 3 anos e meio basicamente, ele sempre procurou o anonimato, o silêncio, as coisas que não chamassem a atenção para si. Mas nessa ocasião, ele permitiu ser, de certo modo, tratado como um rei. É tanto que a entrada triunfal faz-se referência à situação em que Davi manda que Salomão monte a sua mula para poder ser coroado rei em Jerusalém. Um outro ponto interessante que foi apresentado no dia de domingo é que essa situação, esse contexto, essa realização da entrada triunfal já estava profetizada nos livros do Antigo Testamento. Ou seja, o que Jesus estava fazendo era simplesmente cumprindo a palavra e a vontade de Deus, predita cerca de 500 anos antes do nascimento de Jesus. No dia de segunda-feira, nós tivemos o tema Uma árvore amaldiçoada e um templo purificado. A Bíblia diz que Jesus e seus discípulos se encontravam em Betânia, e ali eles foram em direção a Jerusalém. No meio do percurso, Jesus teve fome e avistou uma figueira, uma árvore de figos, e viu que ela tinha folhas, estava bem verdinha. Então ele foi lá na esperança de encontrar algum fruto que de maneira antecipada, precoce, tinha aparecido ali. Mas quando ele chegou lá, ele não encontrou nenhum fruto. Naquela ocasião, ele amaldiçoou aquela árvore, dizendo que ninguém mais irá comer do fruto daquela árvore. Eles seguem um rumo e chegam em Jerusalém. Ali, quando eles vão para o templo, Jesus se depara com uma cena, podemos dizer assim, triste. Qual era a cena? O espaço que era reservado para os gentios, o espaço que era reservado para os estrangeiros, estava sendo ocupado com comerciantes, cambistas, pessoas que estavam ali comercializando animais para serem sacrificados e tudo isso. Jesus, de maneira bem enérgica, ele expulsa aquelas pessoas. E ali ele profere as palavras que foi dita, se eu não me engano, no contexto de Isaías, dizendo que a casa de Deus, o templo, seria conhecida como a casa de oração para todos os povos. O que estava acontecendo ali é que todos os povos não estavam tendo o espaço devido. E o que Jesus faz é exatamente cumprir a palavra de Deus. Continuando o relato, acontece que após Jesus fazer essa purificação, deixar o espaço limpo para que outras nações, outros povos, os gentios especificamente, pudessem ter o espaço ali reservado para eles, teriam seu momento com Deus, Jesus volta com seus discípulos para Betânia. E aí, no meio do percurso, eles se deparam novamente com a árvore. E seus discípulos ficam meio que atônitos, porque quando olham para a árvore, percebem que ela tinha secado até a raiz.
E o que o contexto do dia quis nos mostrar é que a realidade dos líderes religiosos que estavam distantes de Deus, estavam cheios de religiosidade, mas não tinham um relacionamento com Deus, eles estavam na mesma condição que aquela árvore seca. Perceba que quando Jesus profere a maldição, não acontece nada de imediato com a árvore. E isso não era por questão de falta de poder, não era porque Jesus tinha programado que ela secasse depois. Era simplesmente que aquela árvore iria representar a situação em que os líderes religiosos iriam ficar. Porque após Jesus purificar o templo, o que acontece com eles eles começam a tramar a morte de Jesus. Em outras palavras, eles rejeitaram o papel messiânico que Jesus teve e por conta disso acabaram selando, ceifando a vida e o destino deles. E ali a árvore, a figueira, foi representada como a situação em que eles se encontravam. No dia de terça-feira, nós tivemos o tema Quem disse que você poderia fazer isso? Jesus retorna novamente para Jerusalém e vai ao templo. E quando ele chega ao templo, os líderes religiosos chegam até ele e fazem um questionamento dizendo: olha, com que autoridade você fez aquilo que você fez ontem? Quem foi que deu autorização para você expulsar os comerciantes, os cambistas? Por que você fez aquilo? E ali Jesus, dando atenção para eles, diz: olha, eu respondo se vocês responderem a um questionamento meu. E aí ele disse: tá, qual é o seu questionamento? O questionamento é: o batismo de João Batista era do céu ou era de homens? Naquele momento eles se reuniram e foram refletir em qual resposta dar. Eles sabiam qual era a resposta certa. Porém, eles pensaram e refletiram muito bem para evitar entrar em más lençóis, pois eles perceberam que poderiam se encurralar a depender da resposta que eles proferissem. Eles nem responderam que era um batismo de Deus, porque se eles respondessem, eles iriam se prejudicar, porque eles não creram em João Batista. Na verdade, eles até facilitaram a morte de João Batista. Eles não também podiam dizer que era um batismo de homens, porque a população acreditava que João Batista era um profeta. Então eles iriam manchar a reputação deles perante o povo. E a resposta que eles deram, de maneira bem hipócrita, foi: não sabemos. E aí Jesus, aproveitando a situação desse: já que vocês se recusam em responder, eu também não sou obrigado a dar a resposta. Com que autoridade eu fiz isso? E aí, após isso, é apresentado o contexto de uma parábola, a parábola do dono da vinha, em que ele planta uma vinha, ele ergue uma torre, ele constrói o lagar, ele deixa tudo no jeito. E ali, por ocasião de fazer uma viagem, ele deixa algumas pessoas responsáveis. E a parábola conta que quando chegou o período da colheita, de preparar o fruto, o homem envia ali alguns servos para poder receber a parte dele. Afinal de contas, ele era o dono da propriedade. E o que acontece é que essas pessoas que estavam tomando de conta ali da propriedade do dono, eles expulsam, eles espancam, eles matam todos aqueles que foram enviados pelo dono. Até que chega um momento em que o dono diz: eu vou enviar agora o meu filho, e vai ser a última vez que eu vou enviar. Não tem mais ninguém a enviar, só sobrou o meu filho. E eu creio que eles irão respeitar, afinal de contas é o meu filho, né? O problema é que as pessoas que estavam tomando de conta não levaram conta, nem tiveram misericórdia, nem compaixão com o filho do dono. Eles espancaram, eles expulsaram e eles o mataram. E tudo isso, essa parábola, foi simplesmente para mostrar o rumo em que, vamos dizer assim, a classe religiosa estava tomando. Porque desde o início da formação da nação de Israel, Deus tem enviado seus servos, seus profetas, para falarem ao coração do seu povo. Mas por muitas vezes, os profetas foram escorraçados, foram espancados, foram assassinados pelo próprio povo. Até que chegou o momento em que Deus enviou o seu Filho encarnado. E o que iria acontecer com Jesus seria exatamente o que foi que aconteceu com o filho do dono da propriedade ali da parábola. Os malfeitores iriam matar. Os líderes religiosos, eles perceberam que essa parábola estava se destinando a eles. Ou seja,
Na cabeça deles, Jesus estava acusando, quando na verdade Jesus estava chamando a atenção para a situação em que eles se encontravam. Aquela parábola era uma advertência de amor, de tipo, eu sei quais são os planos de vocês, eu conheço vocês. A oportunidade de vocês mudarem, a oportunidade de essa parábola não se concretizar está na mão de vocês. O que é que vocês vão querer fazer? Infelizmente, eles não aceitaram a chance que foi dada. No dia de quarta-feira, nós tivemos o tema deveres terrenos e resultados celestiais. Aqui foi apresentado duas situações. A primeira situação, mais uma vez, Jesus retorna para Jerusalém e ali ele tem mais um embate com os líderes religiosos, em que eles chegam com o propósito de colocar Jesus em saia justa, né, em situação delicada. E ali eles perguntam, olha, você acha que é certo devolver, pagar imposto ao imperador romano, ao imperador César? Jesus, percebendo, né, o que era que estava por trás daquilo, ele pede o seguinte, traga um denário, uma moeda. E ali eles levam a moeda a Jesus e perguntam, qual é a imagem que está nessa moeda e a inscrição? Eles respondem, é de César. E aí Jesus responde, então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, olha, sejam cidadãos, sejam corretos, cumpram todas as leis, não se omitam em nada. Inclusive, isso me fez até lembrar a pessoa de Daniel, que foi um exímio político na sua época. Em tudo era perfeito. Em um momento em que entrou em choque a adoração ao Deus e ao serviço social, né, cívico, ele preferiu a adoração a Deus e por isso ele, de certo modo, foi provado, foi punido ali, jogado na cova dos leões. Em outras palavras, se não entrar em desacordo com a vontade de Deus, eu e você devemos ser excelentes cidadãos, até que entre em conflito com a palavra de Deus. Porque, como disse o apóstolo, antes nós devemos servir a Deus do que aos homens. Mas enquanto isso não entra em contradição, enquanto isso não entra em choque, nós devemos servir aos dois de maneira excelente, tanto a Deus como a parte cívica como cidadãos, para assim darmos bom testemunho do Deus a que seguimos. Um outro ponto que foi apresentado no contexto de quarta-feira foi a questão dos saduceus, né? Que eles chegaram ali para Jesus e disseram, olha, Jesus, gostaríamos de entender um pouquinho como é que vai funcionar com relação à ressurreição. Imagine uma mulher que se casou com um homem, desse casamento não se gerou nenhum filho, e o homem da relação, ele morreu. A mulher ficou viúva. De acordo com a lei de Moisés, a mulher deve se casar com o irmão desse homem para poder gerar ali herdeiros e a herança, né, a família do falecido não se perca, né? E ali aconteceu que ela se casou pela segunda vez, o marido morreu, se casou pela terceira, até que se casou 7 vezes. E ela não teve nenhum filho, até que chegou um momento em que ela morreu também. Quando ela for ressuscitada, a pergunta que nós queremos saber é, de quem ela será marido? Do primeiro, do segundo, do terceiro, do sétimo? De quem ela será esposa? E aí Jesus faz uma forte repreensão para eles, dizendo, olha, vocês não conhecem a palavra de Deus. Porque de acordo com a palavra de Deus, após o momento da ressurreição, não haverá casamento e ninguém se dará em casamento. Nós seremos como os anjos. Ou seja, aquelas pessoas que se diziam ser conhecedores da palavra de Deus, elas não conheciam a palavra de Deus. E essa foi uma controvérsia resolvida. E ali, após Jesus falar isso, ele ainda apresenta um aspecto bastante interessante que eu destaquei aqui com relação a... Cadê? Isso. Com relação à ressurreição. Que ele cita lá a situação de Êxodo, quando Deus conversa com Moisés por meio da sarça ardente. Porque os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição. E eles chegaram com uma pergunta, uma questão sobre ressurreição, se fazendo que acreditavam. Pois o propósito deles era apenas colocar Jesus em uma situação delicada. E aí Jesus pega e fala, olha, a ressurreição é real, ela vai existir. E de acordo com a Bíblia, quando for tocado a última trombeta,
e for dada a ordem do arcanjo Miguel, né, de Jesus, quando ele voltar, os justos mortos ressuscitarão e irão para a glória junto com os vivos justos. E aí ele até cita que quando Deus se identifica para Moisés, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jesus diz: o nosso Senhor, ele não é Deus de gente morta. Ou seja, se ele estava dizendo que era Deus de Abraão, Isaac e Jacó, significa dizer que Abraão, Isaac e Jacó irão ressuscitar, voltarão a viver. No dia de quinta-feira, nós tivemos o tema O Maior Mandamento. Após todas essas discussões, um líder religioso, observando de longe, ele se aproxima e aproveita a ocasião para fazer um questionamento a Jesus. E ele vira para Jesus e faz o seguinte questionamento: Senhor, mestre, dentre todos os mandamentos, qual é o maior, qual é o mais importante? E ali Jesus cita o Shema judaico, dizendo o seguinte: olha, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o maior mandamento. O segundo maior é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que acontece, que foi bastante inusitada, é que esse líder religioso, diferente dos demais líderes que tinham tido embates com Jesus, ele confirma a resposta. E ele ainda elogia Jesus dizendo: de fato, você está correto, você está certo. Esse é o maior mandamento, esse é o segundo maior mandamento. Pois nem mesmo as ofertas e os sacrifícios podem sobrepujar, ou seja, podem substituir, podem ser maiores do que esses dois mandamentos. Jesus, virando-se para ele, fala o seguinte: olha, você não está tão longe do reino de Deus. Um detalhe importante: aquele homem, por mais que tenha sido elogiado por Jesus, ele ainda não tinha tomado os passos devidos para estar dentro do reino de Deus. Isso é algo bastante relevante para mim e para você, porque não estar longe do reino de Deus significa exatamente que também não estamos dentro do reino de Deus. Nós precisamos avaliar em que situação nós encontramos com relação ao reino de Deus, se fazemos parte dele ou se não fazemos. E no dia de sexta-feira, nós temos o nosso estudo adicional, que é o complemento daquilo que foi apresentado durante toda a semana. Eu separei um texto aqui bastante interessante e eu gostaria de ler junto com você para encerrar o nosso estudo guiado, o nosso momento de recapitulação. Diz assim: ó: o ato de Cristo amaldiçoar a árvore em seu poder. Vamos lá. O ato de Cristo amaldiçoar a árvore que seu poder havia criado é um aviso para todas as igrejas e todos os cristãos. Alguns que se consideram excelentes cristãos não compreendem o que significa o serviço a Deus. Seus planos e objetivos são agradar a si mesmos. Agem sempre por si próprios. O tempo só tem valor para eles quando conseguem acumular algo para si. Em todos os negócios da vida, é esse o seu objetivo. Não se põe em contato com a humanidade. Aqueles que dessa forma vivem para si são como a figueira, cheia de arrogância, mas sem frutos. Honram a lei divina em palavras, mas falham na obediência. Dizem, mas não praticam. Na sentença contra a figueira, Cristo demonstra como é abominável aos seus olhos essa inútil ostentação. Ele diz que o pecador declarado é menos culpado do que aquele que diz servir a Deus, mas não produz fruto para sua glória. E é com esse texto que nós encerramos. Uma dura repreensão. Um texto bastante reflexivo para mim e para você. Que nós possamos pensar bastante nele. Se nós nos encontramos na situação dos líderes religiosos que estavam ali em Jerusalém, ou se nós estamos vivendo uma realidade completamente diferente. Bom, para deixar você em paz, eu creio que pelo simples fato de todos os dias nós buscarmos ter esse momento com Deus, esse estudo guiado, nós estamos sim buscando ser diferentes dessa classe religiosa que havia na época de Jesus. Chegamos ao fim a mais um estudo. O Papai do Céu continue falando ao meu e ao seu coração, continue nos conduzindo para esse momento tão especial. Essa semana, como as outras semanas, foi maravilhosa. E a 10ª semana
com certeza não será diferente. Amanhã daremos início a um novo estudo e eu conto com a sua presença aqui. Se você não quer perder, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha o vídeo, deixa o legal para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa bênção, a esse momento tão importante do nosso dia e na nossa vida. Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal e que ele te traga aqui novamente amanhã. É isso, até a próxima e tchau, tchau.